Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Graças a Deus, louvado seja Deus, por isso, Amém. Estamos apresentando mais um estudo da série Profecias Bíblicas. Hoje estaremos trazendo o 24º tema. Já o 24º tema, os apóstolos profetizaram a apostasia. Vamos ao resumo do programa passado. No estudo passado, apresentamos a segunda parte do estudo Judeu x Igreja. Nesse estudo, apresentamos a doutrina das dispensações e suas repercussões na escatologia cristã. Você conheceu as 7 dispensações. Quais são? A primeira, a da inocência. Segunda, a da consciência. Terceira, a do governo humano. Quarta, a da promessa. Quinta, a da lei. Sexta, a da graça. E a sétima, a do reino. Mostramos que esse arranjo teológico das dispensações são cheios de contradições bíblicas. Ficou claro que a doutrina das dispensações foi criada para, de alguma forma, incluir os judeus na salvação, pois a teologia antissemita era ultrapassada. Você entendeu que os dispensacionalistas separam a igreja de Israel. Isso é, Israel é da terra e a igreja é do céu. Para chegar ao céu, os dispensacionalistas criaram a doutrina do arrebatamento secreto. Entendemos a causa dos dispensacionalistas acreditarem que a lei foi abolida por Jesus. Eles creem que estão vivendo na 6ª dispensação, a da graça, e assim a lei não se aplica à igreja. Você viu nesse estudo que os teólogos da Igreja Romana e os reformadores não acreditavam na salvação dos judeus e os tratavam como assassinos de Deus. Trouxemos escritos que mostram que os pais da Igreja Romana fizeram de tudo na tentativa de desjudaizar Jesus e assim criarem uma identidade para a Igreja cristã apartada do judaísmo praticado por Jesus e os apóstolos. Trouxemos os escritos do irmão Paulo, nos quais é claríssimo os erros dos dispensacionalistas em separar Israel e igreja. Fizemos uma exposição no sentido de mostrar o quanto a doutrina dispensacionalista foge das escrituras. Se você não ouviu esse programa, solicite o áudio. Hoje estaremos apresentando o tema Os apóstolos profetizaram a apostasia. Judas, capítulo 1. Verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Você está batalhando por essa fé? A fé que você vive é a fé que uma vez foi dada aos santos ou é uma fé ajustada, adaptada, uma fé moderna? Convidamos você a ouvir o 9º estudo dessa série, O Mistério da Injustiça x Apostasia. Nesse estudo nós mostramos que a apostasia ganhou força a partir do momento em que a forma de governo bíblico da igreja foi abandonada. Nesse estudo nós falamos muito sobre eclesiologia. Aí você diz, o que é a eclesiologia? É o ramo da teologia cristã que trata da doutrina da igreja, a origem, as características, a marca, função da igreja, organização e forma de governo e disciplina. Uma vez que isso foi mudado, a igreja passa a ter uma outra direção, cooperador Giliardo, não é isso? É isso. Passa a ter um outro cabeça e foi isso que gerou essa confusão. Nesse sentido, nós trouxemos nesse estudo, só para despertar você para ouvir ele, trouxemos o que escreveu Andrew Miller a esse respeito. Olha o que ele escreveu. Os pais apostólicos, como são chamados,
tais como Clemente, Policarpo, Inácio e Barnabé, foram os seguidores imediatos dos apóstolos inspirados. Isso diz Andrew Miller. Eles tinham ouvido as instruções deles, trabalharam com eles no Evangelho e, provavelmente, tinham sido familiarmente conhecidos deles. Mas, não obstante os altos privilégios que eles gozavam como aprendizes dos apóstolos, eles logo se afastaram das doutrinas que lhes tinham sido confiadas, especialmente no que diz respeito ao governo da igreja. Eles parecem ter esquecido completamente. Se essa verdade tivesse sido mantida de acordo com a exortação do apóstolo, ou seja, procurando guardar, não criar a unidade do Espírito, que está escrito em Efésios 4:3. O clericalismo nunca teria achado um lugar na cristandade. Esse documento está em A História da Igreja, por Andrew Miller. Mudaram a forma de crer e de acreditar na direção da igreja. Deram um outro governo à igreja. A igreja agora estava sendo governada por homens que mudaram a verdade de Deus. Batalhar pela fé. Nós entendemos fé como conjunto de doutrinas, de ensinamentos bíblicos. Isso é fé no sentido de conjunto de doutrina. Amém. Então ouça o 9º tema nosso e você vai ver, vai entender. Eu tenho certeza que a sua mente vai se abrir para o assunto de hoje. E a partir da mudança na forma do governo da igreja, o caminho para a apostasia se abre. E as Escrituras vai deixar de ser a autoridade em matéria de doutrina, e a filosofia mundana e os filósofos e doutores passam a exercer autoridade na igreja. E homens tomam o lugar de cabeça na igreja. E aí surge isso aí que nós conhecemos hoje, infelizmente. No estudo passado, nós tivemos a oportunidade de conhecermos a origem dos erros doutrinários das organizações religiosas em nossos dias. Infelizmente, o tratamento que deram àqueles que receberam a verdadeira fé, a ponto de expulsá-los do seu convívio, e não bastando a expulsão, perseguiram e até mataram alguns por sua fé. Ouça o nosso estudo desta série também, a besta do Apocalipse e a guerra aos santos, e você terá uma compreensão do quanto sofreu o povo de Deus, a igreja de Deus, que forma o corpo de Cristo, do quanto eles sofreram por batalhar por essa fé, que uma vez foi dada aos santos. Por isso, você que tem essa fé, você que crê, batalhe por essa fé. Nos primeiros séculos, os crentes em Jesus que fizeram parte da igreja de Deus, eles batalharam por uma única e perfeita doutrina, que foi ensinada pelos apóstolos. No entanto, mais cedo do que se esperava, apareceram os falsos mestres, e aos poucos foram levando boa parte do povo para o caminho do engano, para a apostasia, mesclando a fé cristã com os princípios e cultos do paganismo, buscando harmonizar os ensinamentos bíblicos com a filosofia mundana. Esse foi o caminho que encontraram. Nós mostraremos que os apóstolos profetizaram uma apostasia que atingiria as congregações da Igreja de Deus muito cedo. Vamos entender como isso aconteceu. Vamos entender. Com tristeza, o irmão Paulo chegou a dizer em Atos 20, versos 29 ao 31. Olha o que ele disse com muita tristeza. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Nosso irmão Paulo disse, durante 3 anos não cessei, ele diz, noite e dia, de admoestar com lágrima a cada um de vós. Nosso irmão Paulo, ele sabia que logo depois da partida dele, entraria no meio do povo de Deus lobos cruéis que não poupariam o rebanho, e que dentre eles mesmos seria no meio do povo de Deus, levantaria homens que falariam coisas perversas e atraria os discípulos após si. Não levaria os discípulos a seguir a Jesus, mas seguir a ele. Era isso. O termo apostasia vem do grego e significa afastamento. Indica um abandono deliberado de qualquer crença defendida e ensinada nas Escrituras. Em outro sentido, aponta para aquelas pessoas que desviam no tocante ao que a Bíblia ensina. Hoje, o cooperador Giliardi, quem tem uma fé bíblica é chamado de apostata. Verdade. E quem
segue uma doutrina dos filósofos e desses homens, esses são os servos de Deus. Não, apostasia é medida não pelo que as igrejas pregam, mas pelo que as escrituras ensinam. Então, se alguém é taxado de apostata, não sou eu que estou taxando, nomeando ele assim, mas é os ensinos que ele segue que diz que ele é um apostata. Vamos trazer o termo apostasia em grego. O termo apostasia em grego, aphistemi, A-P-H-I-S-T-E-M-I, significa fazer retroceder, fazer afastar-se, remover, excitar a revolta, retroceder, manter-se de lado, ir embora, deixar alguém, abandonar, afastar-se de alguém, abandonar, tornar-se infiel, afastar-se de, fugir de, afastar-se de, abandonar, guardar-se de, ausentar-se de. Esse termo ele adquire mais sentido para nós quando nós lembramos do antissemitismo. Não é isso, cooperador? Afastaram do povo. Verdade. Revoltaram contra esse povo. Manteve-se de lado, foram embora, deixaram esse povo, abandonaram. O antissemitismo é a origem de todo esse engano que nós encontramos no meio da cristandade hoje. Não batalharam pela fé que uma vez foi dada aos santos. Os santos que receberam essa fé eram os santos judeus, que foram portadores dessa fé. Foi com eles que Deus fez as alianças. E nós participamos das alianças com eles. Não, agora eles afastaram eles do povo. Esta é a apostasia. No sentido do significado, o termo apostasia, escreveu o irmão João em 3 João 1, verso 9 e 10. Tenho escrito à igreja, nosso irmão João diz, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Já havia gente naquele tempo afastando os servos de Deus. Já havia, não nos recebe. Por isso, o nosso irmão João diz, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Proferia contra os apóstolos do nosso Senhor Jesus palavras maliciosas. E o nosso irmão João diz, e não contente com isto, não recebe os irmãos. Não recebe os irmãos. E impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Isso é apostasia ou não é? Sim. Isso confirma o que mostramos no estudo dessa série, Igreja e Judeus. De fato, houve homens que não batalharam pela fé dada aos santos, retrocederam, excitaram a revolta, deixaram de lado, afastaram do povo verdadeiro de Deus, a ponto de expulsar da congregação os fiéis. Até hoje, cooperador Giliardi, quando tem uma pessoa em qualquer igreja que seja, que começa a ouvir as verdades da palavra de Deus, logo ele é afastado daquele grupo. Infelizmente. A apostasia gerou a mudança na doutrina da eclesiologia. Eclesiologia bíblica, a forma de governo, a forma de dirigir a igreja. Logo em seguida, esse antissemitismo ganhou força sobre esse alicerce. Foi formulada a teologia e escatologia dominante em nossos dias. Infelizmente, hoje nesse estudo nós vamos abordar um pouquinho sobre a antropologia, no que a filosofia mundana fez também um pouco com a antropologia bíblica. O irmão Pedro fala dos falsos doutores. Em 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2, nós vemos o que o nosso irmão fala. Ele diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Isso que é muito sério, Lucas. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Trariam encobertamente heresias de perdição e negaria o Senhor que os resgatou. Negar ao Senhor que jeito? Eles tomam o lugar de Cristo. Eles passam a ser o cabeça, o chefe da igreja. Eu já vi pessoas dizendo, da minha igreja é desse jeito. Olha, se na sua igreja é desse jeito, ela não é a igreja de Deus. Muitos seguirão as suas dissoluções. Olha, heresias de perdição. Heresia. Vamos dar atenção ao termo heresia em grego. Heresia. Heresia, que é hairesis em grego. Um grupo de homens escolhendo seus próprios princípios, ou seja, seita ou partido. Dissensões originadas da diversidade de opiniões
e objetivos. Então nós vemos que heresia significa isto. Um grupo de homens escolhendo seu próprio princípio. É isso, deixa Cristo e segue os seus princípios. A apostasia vai gerar a heresia, a mudança nas formas de governo da igreja, a mudança... É isso, tem que mudar a forma de governo. Quando muda a forma de governo, muda o governo, não muda? Isso muda. O governo não é mais de Jesus, o governo é dos homens. Dissensões originadas da diversidade de opiniões e objetivos. Ninguém tem mais Cristo por cabeça, não é mais Cristo que determina, são as pessoas. Nesse sentido é que estão negando o Senhor Jesus, pois o cabeça da igreja de Deus é Jesus. Eu acho que a palavra, o cooperador Giliard, dissoluções, precisa ser trazida também aqui. Dissoluções. Dissoluções é o plural de dissolução, o mesmo que decomposições, desagregações, rescisões. Rescisões é uma quebra ali de contrato. Então é isso que nós vemos, gente Lucas. Então, para ficar claro o que o irmão Pedro está falando, vamos consultar o significado da palavra dissolução. Mais significados. O que é dissolução? O significado? Ato ou efeito de dissolver-se. Decomposição, desagregação. Decomposição é a separação dos elementos formadores ou constituintes de algo. Está ficando mais claro. Desagregação é a separação de algo em partes. Divisão, desunião, fragmentação, perda da unidade, da coesão de um conjunto organizado. Olha só, querido ouvinte. Dissolução, desorganização. Ficou bastante claro. Então, o irmão Pedro, em 2 Pedro 2:2, ele diz, e muitos seguirão as suas dissoluções, quer dizer, as suas divisões, o seu partidarismo, não é isso? Isso. E aí, o caminho da verdade seria blasfemado, infelizmente. Alguns sinônimos da palavra dissolução para ficar mais claro. Decomposição, desanexão, desintegração, desmembração, desmembramento, desunião, dissolução, fragmentação, secessão, separação. Nós temos o sinônimo dessa palavra, que é secessão, que significa divisão, subdivisão, corte. 2 Pedro 2:2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. As pessoas que se dividem, elas vão blasfemar o caminho da verdade. O significado de blasfemado. Blasfemado vem do verbo blasfemar, o mesmo que maldito, praguejado, renegado, amaldiçoado, vituperado, insultado, ultrajado. Não foi o que fizeram através do antissemitismo? Foi isso. Blasfemaram. Malditos, assassinos de Cristo, não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E aquilo tudo. Ah, mas as pessoas falam, esse ódio ao judeu era o judeu que não era cristão. Não era só judeu que não era cristão, não era pessoas que tinham princípio doutrinário de origem judaica, sim, porque o povo judeu é o povo de Deus, sim. Deus fez um concerto com eles. Nós participamos desse concerto com eles através de Cristo. Eles foram quem receberam. Não todos que tivessem doutrinas, como nós, que acreditamos no sábado. Quando acreditamos na guarda do sábado, diz que é doutrina judaica. Quando nós não comemos isso, comemos aquilo, diz que estamos seguindo doutrina judaica, doutrina de Moisés. Quando dizemos que não vamos ao céu, estamos seguindo doutrina judaica. Tudo é do judeu. Esse ódio até hoje à igreja de Deus, ele vem desse antissemitismo. Blasfemado vem do verbo blasfemar, é o mesmo que maldito. As pessoas ficam amaldiçoando a fé que nós temos, praguejando, renegando, amaldiçoando, vituperando, insultando e ultrajando essa fé. Nesse sentido, o irmão Paulo escreveu em 2 Coríntios 11:3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A igreja de Deus tem um evangelho simples e nós não apartamos dessa simplicidade. O irmão Judas empregou toda a diligência em exortar aos irmãos a batalhar pela fé verdadeira. Judas 1:3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação
os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. E nós lemos isso em versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Judas 1, 3 e 4. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Não é isso? É isso, ministro. Transforma em libertinagem. Quando você vê a forma como eles entendem justificação pela fé e lei, você já vê isso mesmo. Transformar em libertinagem a graça do nosso Deus. E negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Negam. Os crentes hoje gostam muito de Jesus, mas é Jesus para todo lado. Mas não querem ser batizados em nome de Jesus. É verdade. Não querem. Mesmo nos dias dos apóstolos, ali no ano 85 e 90, o irmão João já via um abandono da verdade. Ele escreveu em 1 João 2, versos 18 e 19, filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo é aquele que se coloca contra Cristo. Também agora muitos se têm feito anticristos. Naqueles dias dele já muitos tinham se feito anticristo. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Saíram de nós. Anticristo. Hoje tem muitas figuras de anticristo, cooperador Giliardi. Quando a pessoa funda uma igreja, ele é anticristo. Quando ele diz que ele é o chefe, ele é o anticristo. Quando ele é pastor de pastores, ele é o anticristo. Quando a autoridade dele sobressai a autoridade de Cristo, das Escrituras, ele é anticristo. Tem muita gente, cooperador Giliardi, dizendo, temos que tomar cuidado com o anticristo que vai vir. O anticristo já está aqui, o nosso irmão João fala, não é um não, são muitos, não é, cooperador? Sim, saíram de nós. Os historiadores confirmam a apostasia manifestada dentro das congregações da Igreja de Deus. Os historiadores falam isso. Vamos ver alguns historiadores? História revelada dos Papas, tradução Constantino Cosmin, editora Scala, página 7. Olha o que está escrito. A igreja original, até cerca de 750 d.C., diz o documento, surge a partir da primitiva comunidade judaico-cristã. O cristianismo assume, contudo, num prazo muito curto, a linguagem e a terminologia filosófica do mundo greco-romano e se afasta para cada vez mais longe do estrito monoteísmo da fé judaica. Está muito claro. Num prazo muito curto, assume a linguagem e a terminologia filosófica do mundo grego-romano e se afasta cada vez mais para longe do estrito monoteísmo da fé judaica. O que é monoteísmo? A crença em um único Deus. Os historiadores sabem que as igrejas hoje acreditam numa trindade. Constantino Cosmin é da Igreja de Deus, não é, cooperador? Não. Não, o Constantino Cosmin ele é um tradutor, traduziu um livro de história. E não tem como negar. A fé cristã hoje afastou do monoteísmo. Esta fé cristã apostatada. Não estou aqui para ofender a sua fé, mas estou aqui para mostrar para você que quer servir a Deus com verdade. Eu sei que você é sincero na sua fé, mas falta você conhecimento. Por isso nós estamos aqui dispostos a trazer para você um conhecimento bíblico e oramos sempre por você para que você possa aceitar a fé que uma vez foi dada aos santos. Segundo as palavras do irmão João, em 1 João 2, verso 18 e 19, é claro que a apostasia manifesta por meio de pessoas que faziam parte da Igreja de Deus. Também é claro que a Igreja de Deus seguiria a sua trajetória. Por isso que a forma de governo, o cooperador Giliardi, que Deus usa para a igreja dele, ela não permite ela apostatar inteiramente. Por quê? Ela não permite porque são formadas de congregações. 1, 2, 3 congregações podem até apostatar, mas a fé sempre vai permanecer. O irmão João confirma essa verdade. Vamos ler? 1 João 2, versos 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora, repito, também agora, fala o nosso irmão João, muitos se têm feito anticristos. Naquele momento, nosso irmão João fala. Por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Muito sério, não é não? Muito sério.
Nós cremos que Jesus ele é verdadeiro, não há dúvida. Ele disse a respeito da igreja, e as portas do Hades não prevalecerão, poderão vencê-la. Nós acreditamos nisso. Esse texto está em Mateus 16, 18. Então Jesus disse, as portas do Hades não poderão vencê-la. A igreja de Deus vai estar e vai sempre existir. Infelizmente, as organizações religiosas em nossos dias têm dificuldade em crer que a apostasia profetizada e registrada nas Escrituras é algo acontecido já. Muita gente, cooperador Giliardi, estão esperando a apostasia manifestar. É verdade. O anticristo vai vir ainda. E sabe por que eles pensam isso? Porque se eles acreditar que a apostasia já manifestou, eles têm que mudar do lado que eles estão. Se eles acreditar que o anticristo já veio, eles têm que mudar de lado, procurar a fé verdadeira que é da igreja de Deus. Então eles já não querem fazer isso, então joga tudo isso lá para o futuro. É isso. Por outro lado, os historiadores registram que em algum momento houve o abandono da fé que uma vez foi dada aos santos, restando poucos a ponto de serem chamados de resto da semente, como está em Apocalipse 12, verso 17. O dragão, que é Satanás, irou contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. A mulher aqui no Apocalipse, ela refere a Israel. Ela é quem dá luz a Jesus. Saiu o diabo para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Eu li esse texto de Apocalipse 12, 17 na tradução Nova Versão Internacional. Vamos ler ainda outros documentos. Sim. O livro O Sagrado na História Cristianismo, publicação da Ediouro Dueto, página 8, diz: foi assim, amparado pelo poder terreno, que o cristianismo romanizado se infiltrou no mundo helênico, ou seja, o mundo grego, influenciando e sendo influenciado pela antiga cultura grega que se alastrava pelo Império Romano. Os ensinamentos de Aristóteles, o filósofo, que viveu 4 séculos antes de Jesus, foram então cristianizados. Vou repetir o que está escrito na publicação da Ediouro Dueto. Os ensinamentos de Aristóteles foram então cristianizados. E bem mais tarde, no século 13, seriam sistematizados por Tomás de Aquino, o dominicano que deu a origem à teologia católica tal como a conhecemos hoje. Miss Lucas, fazendo aqui um paralelo, nós vemos em Apocalipse 12:17 que diz assim: se mantém fiéis ao testemunho de Jesus, se mantém. E aqui nós vemos que essa igreja saíram de nós, mas não era dos nossos. Amém. Está muito claro, textos bíblicos e a história confirmam a apostasia manifestando. Ouça o que foi registrado no livro Nova História Crítica, página 96. Ouça, de Mário Smith. A maioria dos filósofos medievais eram homens da igreja, dedicados ao estudo. Conheciam algumas obras dos gregos antigos e, de certa forma, se sentiam continuadores deles. Que sério isso. Por exemplo, Santo Agostinho, no final do século IV, tomou emprestado ideias de Platão para um pensamento original. No século XII, os árabes muçulmanos e judeus da Espanha transmitiam aos europeus inúmeras obras do grego Aristóteles, que eram desconhecidas pelos cristãos ocidentais. Em pouco tempo, a obra aristotélicas redescobertas entusiasmaram jovens estudiosos. A igreja ficou perturbada. Aristóteles não foi cristão, era grego antigo, e ainda por cima foi admirado pelos muçulmanos. Mas tudo ficou acertado quando São Tomás de Aquino, de 1224 a 1274, conseguiu adaptar a filosofia de Aristóteles ao cristianismo. Olha só, alguém já disse que ele batizou Aristóteles, ou seja, São Tomás de Aquino. O tomismo, filosofia de Tomás de Aquino, tornou-se a interpretação predominante na Igreja Católica. Olha só, a filosofia cristã dos últimos séculos da Idade Média recebeu o nome de escolástica. Isso nós encontramos em livro Nova História Crítica, página 96, de Mário Schmidt. Eles se achavam continuadores. Muito sério. Continuadores dos filósofos, não era continuador de Cristo, não, e da fé que uma vez foi dada aos santos, não, era dos filósofos. Olha, as bases da antropologia, que é a doutrina que trata sobre o homem e a sua natureza, defendida pela Igreja Católica,
e igrejas que surgiram da Reforma Protestante é toda platônica. É isso, toda platônica, vem da filosofia pagã, não tem nada a ver com as Escrituras. Eu creio que é nesse sentido que o irmão Paulo escreveu ao nosso irmão Timóteo, 1 Timóteo 4, verso 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Vamos lembrar, quem disse que o homem não morre? Foi Jesus? Jesus disse que morre e está dormindo, não é não, cooperador? Sim, sim. Os apóstolos e os profetas todos falaram que dorme. Quando morria um rei, está escrito lá, e dormiu o rei Davi, e dormiu o rei Josias, e dormiu Josafá, e dormiu Acabe, não é isso? Isso, o próprio Jesus diz, o nosso irmão Lázaro dorme. Mas aí vem uma filosofia dizendo que os homens não dormem, não. Dormem, a carne está lá quietinha, isso está dormindo. Mas o espírito está vivo, subindo por telhado, descendo os telhados, puxando o pé de alguém na cama. E que brincadeira é essa? E os crentes aceitam isso. Isso não é doutrina de demônio, não? Quem disse para Eva que se comesse não morreria? Satanás. Isso. Outra dificuldade que os crentes têm é porque diz assim, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Eles acreditam que os últimos tempos ainda vai vir, não está acontecendo ainda não. Muitos crentes não creem que já estamos vivendo os últimos dias. Ouça, desde quando vivemos os últimos dias? Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Últimos dias nós estamos vivendo. Lembrando o termo apostasia, afisteme, fazer retroceder, fazer afastar-se, remover, excitar a revolta, retroceder, manter-se de lado, ir embora, deixar alguém, abandonar, afastar-se de alguém, abandonar, tornar-se infiel, afastar-se de, fugir de, afastar-se de, abandonar, guardar-se de, ausentar-se de. Certa feita, Jesus pregou algo que as pessoas estranharam. Começaram os discípulos de Jesus a abandonar Jesus. Isso. Aí Jesus olha para os 12 e diz, não querem vocês também ir após eles? E aí um dos discípulos levanta e diz, Senhor, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida? Eu digo para você, meu amigo, minha amiga, para onde você vai se o que você precisa é de vida? Para onde iremos nós se o que nós precisamos é de vida? Para onde iremos nós? 1 João 2, verso 18 e 19, filhinhos, já é a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco. Aqueles que ficaram com Jesus, formaram o corpo de Cristo, a igreja de Deus. Mas isso é para que manifestasse que não são todos de nós. O irmão Paulo escreveu 2 Timóteo 4, verso 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Não suportariam a sã doutrina. Teriam coceiras nos ouvidos, queriam ouvir coisas agradáveis. É o que hoje está acontecendo. Desviarão os ouvidos de ouvir a verdade e voltarão às fábulas. Fábulas é isso, né? Que a gente encontra sempre aí. Historinhas inventadas para enganar as pessoas. Fábulas. É isso que nós vemos. A fé das pessoas hoje mais assemelha com fábulas do que com algo verdadeiro. Infelizmente. O irmão Judas escreveu em Judas 1, verso 17 ao 21. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscência. Esses são os que causam divisões. Lembra da dissolução? Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É isso que nós devemos fazer. A história não deixa dúvidas. Cristianismo primitivo
33 a 325. Durante sua história, o cristianismo passou de uma seita judaica do século I para uma religião existente em todo o mundo conhecida na antiguidade. Aí eu pergunto, qual o cristianismo que deixou de ser uma seita judaica e passa a ser uma religião esparramada por todo o mundo? Esses dados que nós lemos foi de https://pt.wikipedia.org/wiki História do cristianismo, né? Em um código. Então são os historiadores dizendo que o cristianismo primitivo ele vai de 33 a 325. Quem não sabe o que aconteceu em 325? Concílios, Isso. Concílio de Nicéia, começa a formular uma doutrina ali para a criação de uma trindade. Coloca Jesus como Deus. Concílio presidido por um pagão chamado Constantino. É isso, quando abrir espaço para ter outro cabeça, logo apareceu Constantino, né? E foi desse modo. É isso, o chefe da igreja. Colossenses capítulo 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. É para andar em Jesus Cristo. Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias. Olha aí, ministro, a igreja queria ter filosofias aristotélicas. O nosso irmão Paulo incentiva que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Ficam essas palavras para nós. Não é isso? Graças a Deus. Ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Não segundo Cristo. Aurélio, conhecido hoje por Santo Agostinho, Aurélio Agostinho, nasceu em Targasta, hoje Suki, Arran, na Argélia. Estudou retórica em Cartago e seguiu várias linhas filosóficas, como o maniqueísmo, corrente baseada no conflito entre o bem e o mal, e o ceticismo. Sob a influência do bispo de Milão, converteu-se ao cristianismo, Santo Agostinho, e foi batizado em 387 d.C., Foi nomeado bispo de Hipona, atual Annaba, na Argélia, onde morreu aos 75 anos. Santo Agostinho é considerado o maior teólogo do cristianismo e o maior filósofo. Agostinho realizou a primeira grande sistematização do pensamento cristão, incorporando as ideias de Platão ao cristianismo. Muito sério. Seu sofisticado pensamento de Agostinho, serviu como base para toda a teologia cristã ocidental. Que terrível. Fonte https://guiadoestudante.abril.com.br. Especiais Santo Agostinho. Ouça as palavras do irmão Paulo. 1 Coríntios 1, verso 22 ao 25. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Então nós vemos isso bastante claro, né? Os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus, e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Santo Agostinho tinha particular interesse nos estudos sobre como conciliar a fé e razão, sendo a mente humana mutável e falível, como atingir a partir dela a verdade eterna, é uma pergunta. Para Santo Agostinho, a filosofia antiga, apesar de pagã, seria uma preparação da alma, muito útil para a compreensão da verdade revelada. Que absurdo! Afinal, sem o intelecto, o homem é incapaz de compreender as Sagradas Escrituras. Entretanto, tal como os olhos necessitam da luz do sol para enxergar, o ser humano necessita da luz divina para chegar ao conhecimento completo, não sendo suficiente, apesar de importante, o uso da razão. Isso está
https://guia-do-estudante.abril.com.br, especial Santo Agostinho. Então, Agostinho foi aquele que vai fazer com que os gregos e os pagãos que eram dominados pela filosofia, eles vão sentir-se assim, próximo, cooperador Giliardi, dessa fé que recebe uma... Sim. Não sei se eu posso dizer a palavra sincretismo, mas ela vai trazer as ideias de Aristóteles, de Platão e desses filósofos admirados pelos gregos, vai trazer eles para perto. Através desta mistura, eles trazem os pagãos para dentro da igreja. Uma igreja apostatada já. Causas da apostasia, o abandono da fé que uma vez foi dada aos santos. Filosofia platônico-cristã refere-se às duas correntes presentes na filosofia da Idade Média. Seu principal representante fora Santo Agostinho. As duas correntes são, vamos observar quais são as correntes. Por um lado, a apropriação da filosofia platônica pelos primeiros padres da Igreja Cristã, a chamada patrística. E por outro lado, há um desenvolvimento natural da própria filosofia platônica que em muitos pontos pode ser interpretada como mantendo uma relação de identidade ou ao menos de perfeita justaposição com a doutrina cristã. Concepções metafísicas e morais, tais como o dualismo psicofísico, a superioridade intrínseca do outro mundo, entre aspas, mundo das ideias em Platão, reino dos céus no cristianismo. Olha só, é quase um sincretismo, Lucas. Em relação ao mundo presente, o corpo como prisão da alma, etc. https://pt e wikipedia.org/wiki/filosofia platônica e cristianismo. Olha só. Outro mundo aqui os crentes entendem como céu, como reino dos céus. Dualismo psicofísico consiste na ideia de que o ser humano é um ser duplo, duplo, constituído de um corpo físico e de uma parte espiritual. Isso não está na escritura, é o platonismo que vai falar. Isso aí é o psicofísico. Santo Agostinho vai adaptar. Esse pensamento surge na Grécia antiga, do discípulo de Sócrates, Platão. Dentro desse conceito diz-se que o corpo é material, imperfeito e imortal. A alma é imaterial, perfeita e imortal. Platão introduz essa ideia porque entende que não se pode pensar o ser humano apenas como um corpo, nem apenas como uma alma. https://brainly.com.br, tarefa 17761-703. É muito sério isso, não é não, cooperador Giliardi? Prisão da alma, Miss Lucas. E os crentes acreditam nessas coisas hoje, infelizmente. Posteriormente, com os chamados neoplatônicos, em especial Plotino, filósofo de 205 a 270 d.C., ganha ênfase a fusão de elementos místicos da filosofia platônica e da doutrina cristã, como práticas de ascese. Ou seja, conjuntos de exercícios que buscam o aperfeiçoamento espiritual, geralmente através de prática de reclusão e afastamento da sociedade e a renúncia dos prazeres carnais, ou seja, ascese, né? Continuando. E visualização ou experiências místicas, como por exemplo a visualização da ideia suprema, a ideia do bem para Platão, sendo entendida como a experiência de contato com Deus cristão, enquanto bondade absoluta. https://pt wikipedia.org/wiki/filosofia platônica e o cristianismo. A ideia que Platão tinha de Deus. Não, ele acreditava no bem e no mal. E aí os cristãos pegam a ideia do bem que Platão falava e põem Deus no lugar dela. É Deus aqui. E o mal que Platão falava é o diabo. Pronto, estava resolvido. Resolveram. Um historiador escreveu: a igreja original, até cerca de 150, surge a partir da primitiva comunidade judaica cristã. O historiador diz que o cristianismo assume, contudo, num prazo muito curto, a linguagem e a terminologia filosófica do mundo grego-romano e se afasta para cada vez mais longe do estrito monoteísmo da fé judaica. História Revelada dos Papas, tradução Constantino Coismin, editora Scala, página 7. O historiador estava bem correto, estava não, cooperador Giliardi? Muito correto, falou a verdade. Agostinho
realizou a primeira grande sistematização do pensamento cristão, incorporando as ideias de Platão ao cristianismo. Olha só, seu sofisticado pensamento serviu como base para toda a teologia cristã ocidental. Nós vemos isso em https://guia-do-estudante.abreu.com.br, especiais Santo Agostinho, incorporando as ideias de Platão ao cristianismo, Lucas. Então nós acreditamos que ficou claro a você que de fato houve a apostasia profetizada. Pessoas que receberam a fé verdadeira não batalharam pela mesma e em seu lugar preferiram adotar conceitos e crenças pagãs, buscando popularidade. Nos dias de Jesus, as pessoas quando ouviam Jesus ficavam admiradas com a forma como Jesus pregava. João 7, verso 15 ao 17, Deus maravilhavam-se dizendo, como sabe este letras, não tendo aprendido? Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Jesus não queria falar dele, Jesus poderia falar, não poderia, Sim. Cooperador? Falar dele mesmo. Ele não falou, ele disse, olha, o que eu estou ensinando não é de mim, não. Jesus deixou claro que ele falava dirigido por Deus. Em Atos 2, versos 41 a 42, os que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Eu pergunto, doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos era qual? A doutrina de Jesus? Amém. Aí muitos falam, se a doutrina de Jesus. E a doutrina de Jesus era a doutrina de quem? De Deus. Do próprio Deus. Atos 13, verso 12, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Não era na doutrina dos filósofos, de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, de Inácio, de Justino. Não era. Era na doutrina do Senhor. 1 Timóteo 4, verso 6. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Nós somos ministros de Jesus Cristo, e Jesus Cristo só pregava a doutrina do Deus vivo. O termo doutrina refere a um conjunto coerente de ideias fundamentais, transmitidas e ensinadas, foram ensinadas pelo nosso Senhor Jesus, que deixou claro que não foi ele quem criou a doutrina. Ele não criou essa doutrina que ele ensinou aos seus discípulos, os discípulos ensinaram a outros, não. Agora ouça o que o historiador José Jobson, de Arruda, no seu livro História Antiga e Medieval, na página 274, ouça o que ele diz. Ele deixa claro que houve uma mudança na doutrina e culto. Ele diz, em 313, o imperador Constantino publicou o Edito de Milão, legalizando o cristianismo. Ele deu legalidade, o cristianismo era ilegal até esse momento. Ele legaliza o cristianismo. Quem vai fundar a igreja romana é Teodósio. O cristianismo agora passa a ser uma religião legal. E essa religião agora toma o lugar, com os decretos que vai haver de imperadores, do lugar da religião pagã, porque ela estava mistificada, misturada com o paganismo. Olha o que o historiador ainda diz. Com a expansão do cristianismo, a igreja adotou como modelo de sua administração a própria organização do Império Romano. Não era o que Jesus tinha ensinado como forma de organização, mas o que o Império Romano estava ensinando. O historiador diz, o culto cristão mudou muito depois da sua oficialização. Olha o que o historiador diz, essa medida atraíram os pagãos, mas provocaram também o afastamento dos fiéis apegados ao culto primitivo. Esses se retiraram para os desertos. Como diz a profecia, não é, cooperador Giliardi? Sim. A história do cristianismo é o estudo da religião baseada nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. O cristianismo tornar-se-ia uma das maiores religiões, afetando várias outras e mudando o curso da história humana. Isso diz respeito principalmente à religião cristã e à da igreja, até a era atual e as denominações. Olha o que a história diz. O cristianismo difere significativamente das outras religiões abraâmicas. Pode isso, cooperador? Pode não, ministro. Na afirmação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. As religiões abraâmicas, elas têm Jesus de outra forma, não tem ele como um Deus. Mas não, aqui o cristianismo, Jesus é Deus. A grande maioria dos cristãos, diz os historiadores, acreditam num Deus trino, formado por 3 pessoas unidas e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E ao longo da sua história, a religião tem resistido às cismas e à disputa teológica que resultam em muitas igrejas distintas. Os maiores ramos do cristianismo são a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa e as igrejas protestantes. Olha, só vou trazer aqui um dado aqui ainda, cooperador Giliardi. O cristianismo, diz o historiador, começou a espalhar-se a partir de Jerusalém e depois em todo o Oriente Médio.
acabando por se tornar a religião oficial. Nós achamos que o cristianismo torna a religião oficial primeiro de Roma. Não é. É da Armênia em 301. Da Etiópia em 325. Da Geórgia em 337. E depois a igreja estatal do Império Romano em 380. Tornando-se comum em toda a Europa na Idade Média. A igreja romana se expandiu em todo o mundo durante a era dos descobrimentos. Cada navios que partia com padres, pregava a fé para os outros povos. E pregava o seguinte: aceita ou morre. Aceita ou morre. Eu quero abordar uma parte aqui, porque essa questão da divisão nós abordamos em um outro estudo, e a Igreja Católica está dividida em vários grupos, não é o que as pessoas pensam, não. A Igreja Católica está dividida em muitos grupos, em muitos grupos, em muitos grupos, em muitos grupos mesmo. Vamos ouvir o que escreveu o nosso irmão Paulo, cooperador Giliardi, Atos 20, verso 28 ao 31. Amém? Amém. Nós abordamos o tema da divisão da Igreja Católica em vários ramos em um estudo. A Igreja Católica é uma. Quem disse para você? É engano. A Igreja Católica está dividida em muitos grupos, em muitos grupos, em muitos grupos. Vamos ler? Localizou Atos 20, verso 28 ao 31? Sim. Que assim está escrito, ó. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, olha só o que o nosso irmão Paulo sabia. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. A nossa pergunta é: por toda apostasia e divisão existente em nossos dias, que sentimento teria o irmão Paulo em nossos dias, cooperador Giliardi? Ai, irmão, ele choraria mais e mais ainda. É triste as divisões que existem em nossos dias hoje. Um diz, eu sou libertano, outro diz, eu sou de cicrano. Isso vinha do tempo de Paulo, nosso irmão. E o nosso irmão Paulo diz, vocês são carnais. Vocês são carnais. E é o que tem acontecido. Recordando as palavras do nosso irmão Judas 1, verso 3 e 4. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever e exortar-vos a pelejar, batalhar pela fé que uma vez foi dada, para sempre foi entregue aos santos. Porque ele diz, porque se introduzirão furtivamente às escondidas, certos homens que desde já muitos estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Senti a necessidade de vos exortar. Como o dicionário define a palavra fé, cooperador Giliardi? Fé, crença religiosa, conjunto de doutrinas. Crença, convicção. Judas 1 e 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Ele diz, eu tive por necessidade de exortar-vos a batalhar, a pelejar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu pergunto, você tem batalhado por essa fé? Como tem agido diante das verdades que tem ouvido? Como você tem agido? Também aprender a verdade e não obedecê-la é uma apostasia. Quantos têm se preocupado em ter a mesma fé registrada nas Escrituras? Você está preocupado com isso? Você tem dedicado ao estudo das Escrituras? Você tem mudado o seu ponto de vista? Ou você acha que Deus não leva em conta? Deus não está ligando não, se é verdade ou não o que eu creio. Você acha isso? Que Deus não está olhando para isso? Jesus encontrou a mulher samaritana e diz, Deus procura os que adoram a Ele em espírito e em verdade. Muitos em nossos dias não querem saber da verdade. Esta é a verdade, cooperador Giliardi. Infelizmente, e mesmo sabendo que certas crenças não são ensinadas nas Escrituras, as pessoas não mudam e se corrompem, não aceitando a verdade que já conhecem. Judas 1, verso 10 e 11. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem.
O irmão Judas registrou algo que nos ajuda, o cooperador Giliardi, a entender as causas do comportamento dos líderes religiosos em todo o tempo. Por que que as pessoas se dividem? Por quê? O irmão Judas disse em Judas 1:11, ai deles, desses falsos mestres, desses doutores, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do primo de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Ai deles, foram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do primo de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Quero trazer aqui um pouco desses três personagens, Caim, Balaão e Coré. Judas 1:10, caminho de Caim. Ai deles que foram pelo caminho de Caim. Leia Gênesis 4. Entenda qual foi o caminho de Caim. Caim não se preocupava com a verdade. Os que seguem o caminho de Caim, eles buscam sua vontade, não a de Deus. O culto é para eles, tem que agradar eles, cooperador Giliardi primeiro. Eles têm que se sentir bem. Este é o caminho de Caim. Quantas igrejas hoje feitas para atender a concupiscência do povo? Quantos gostam de ouvir coisas agradáveis e não a verdade? Segue o caminho de Caim. Montam igrejas como fazem roupas, sob medida. Também diz o texto do nosso irmão Judas, Judas 1, verso 10 e 11. E por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão. Leia o capítulo 22 e 23 e 24 de Números e verás que até nos dias de hoje existem pessoas que por amor ao lucro se desviam da vontade de Deus. Ouça o que disse o irmão João a respeito das consequências dos que se atiram ao erro de Balaão, Apocalipse 2, verso 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, ou seja, a igreja de Esmina, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Muito sério. Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, querem lucro, dinheiro, e aí ensina Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. É isso. Os que seguem e se atiram no erro de Balaão é esse. Sabe que algo está errado, mas vamos orar a Deus, vamos orar a Deus. Balaão fez isso, sabia que estava errado, vamos orar a Deus. Que brincadeira é essa? Se está errado, está errado. O texto de Judas 1, verso 10 e 11 diz, pereceram na rebelião de Coré. Rebelião de Coré. Lembra que rebelião é como pecado de feitiçaria. Leia Números 16 e verás, Coré queria dividir o povo de Deus para liderar sobre uma parte. Cooperador Giliardi, é isso que nós enxergamos? Levantou Coré contra o ministério de Moisés. E assim acontece até hoje. Homens têm levantado contra Jesus e seu ministério. Quando um homem não aceita a liderança de Jesus sobre ele, não resta outro destino a não ser perecer. Lembra que Moisés, ele exerceu um ministério que era a figura do ministério de Cristo? Sim. E Coré levantou para dividir o povo porque queria ser líder sobre o povo que era o povo de Deus. Até hoje existem pessoas desse jeito. Pessoas que montam uma organização, outro monta outra, outra monta outra, outro monta outra, outro monta outra, outro monta uma igreja, outro monta e exclui outros, outro exclui outro, outro exclui outro, outro exclui outro, e assim acha que Deus está alegre. Vão perecer na rebelião de Coré. Vão perecer na rebelião de Coré, como Coré pereceu. A terra abriu e eles desceram vivos. Infelizmente, ao longo da história, esses três personagens ilustram bem de fato o que tem acontecido em nossos dias, infelizmente. Ouça o nosso estudo, os meios que Satanás usou para atrapalhar o plano de Deus, e você verá que é isso mesmo. O irmão Pedro escreveu em 2 Pedro 2, verso 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Farão de vós negócios. Doutores. Doutores. Filósofos, não é isso? É isso. E por causa deles, o caminho da verdade seria blasfemado. Quero finalizar com Colossenses 2, versos 6 ao 8. Ouça e faça como está escrito. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, ande em Cristo, arraigados e edificados nele em Cristo,
e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, na fé abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Infelizmente, muita gente quer seguir a Deus seguindo os rudimentos do mundo, seguindo a tradição de homens, e vão perecer. Não é eu que estou falando isso, mas a palavra do Senhor confirma isso. Que o Eterno, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus te abençoe, que resplandeça sobre você a luz da palavra dele e que a verdade surja no seu coração para a salvação. Vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Amém. Eterno, soberano Pai, graças te damos, ó Eterno, por tua palavra que nos convence, por tua palavra que nos guia, por tua palavra que nos consola, por tua palavra, ó Eterno, que tem posto em nossos corações esperança. Te agradecemos por mais um programa que o Senhor tem concedido a nós transmitirmos. Te agradecemos por teu Espírito Santo que está assim nos direcionando para a verdade da tua palavra. Oramos por cada ouvinte. Oramos para que haja encorajamento da parte do Senhor, para que venham tomar decisões ao teu lado, ó Eterno. Sabemos que mudar a forma de crer, mudar o que se crê não é algo fácil. Mas sabemos que quando o Espírito do Senhor trabalha no coração das pessoas e o desejo de cada pessoa é servir, adorar ao Senhor em espírito e em verdade, sabemos que o Senhor fará a boa obra, a obra que o Senhor começou em cada coração, o Senhor terminará. Oramos por aqueles que ocupam liderança nos grupos religiosos, que eles possam ser despertados, que não venham agir como inimigo da fé que uma vez foi dada aos santos, mas que venha assim a absorver esta verdade para que outros possam enxergar esta verdade que nós enxergamos. No tempo em que nós enxergamos também não foi fácil para nós tomarmos esta decisão, mas o Senhor deu força e tomamos esta decisão, e a cada dia, ao longo do tempo, ao longo dos anos, nós vamos percebendo que o Senhor tem, ó Deus querido, um propósito maravilhoso para aqueles que aceitam a verdade que liberta. Te agradecemos, oramos pela Daildes, ó Eterno. Estenda suas mãos de misericórdia sobre esta vida, ó Senhor. Use de misericórdia para com ela. Nós não sabemos, ó Eterno, a enfermidade que está assim causando esse tormento a ela, ó Eterno, mas tu sabes, ó Eterno. Por isso, no nome poderoso de Jesus o Cristo, eu rogo neste momento, visita esta vida, Senhor, libertando desta enfermidade, das dores, ó Eterno, dando, ó Deus querido, a libertação que ela necessita e também despertando no coração dela a verdade para a libertação. Assim eu te peço no nome santo de Jesus e oro por cada pedido de oração que foi trazido a nós por meio do programa à luz das Escrituras. Estenda suas mãos sobre a vida de cada um. Também agradecemos ao Senhor pelos livramentos, pela libertação que o Senhor tem operado no coração daqueles que têm suplicado, feito seus pedidos de oração e têm alcançado a graça do Senhor. Assim nós agradecemos por tudo no nome poderoso de Jesus o Cristo. Pedimos a direção do Senhor para o coração de cada pessoa. Em o nome do Senhor Jesus o Cristo. Nós agradecemos por tudo e agradecemos por mais um programa no nome poderoso de Jesus o Cristo. Pedimos por este dia que o Senhor possa direcionar nossos corações para que possamos ser direcionados em tudo aquilo que formos falar, em tudo aquilo que fizermos. Que seja tudo para a glória do Senhor. Assim agradecemos no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Paz seja convosco. Encerramos o programa À Luz das Escrituras, em nome do Senhor Jesus o Cristo. Você ouviu o programa À Luz das Escrituras, série Profecias Bíblicas.